Olá, professora. Olá, professor. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje vamos conversar sobre aposentadoria e revisão da vida toda. Por isso recebemos em nosso estúdio o professor e diretor jurídico Rodrigo de Paula e também o nosso advogado do Simproep, Alexandro. Muito bem-vindos à nossa live. Primeiro, boa noite, Max. Boa noite, Alexandro, conhecido como Alex. Primeiro, agradecer, como sempre, a audiência de todos nessa noite para que a gente possa discutir um tema tão importante para a nossa categoria, né, Max? Principalmente após a última reforma previdenciária ocorrida no governo Bolsonaro, a nossa categoria foi atingida em cheia com mudanças em que prejudicam muito a nossa categoria. Então eu acho que nesse curto espaço de tempo a gente vai ter a oportunidade aqui de esclarecer algumas dúvidas aí com o nosso especialista e o nosso advogado do Simproep, o Dr. Alex. Perfeito, Rodrigo. Alex, já vou começar aqui com uma dúvida que chega bastante. A gente ali com o Rodrigo, a gente sempre senta para estar esclarecendo as dúvidas da categoria, mas você é o especialista e pode ajudar a gente. Revisão da vida toda. A gente está recebendo muita pergunta, muita questão e o pessoal quer saber, acho que começando ali pelo básico, o que é a revisão da vida toda? Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem. A revisão da vida toda é um tema que já vem acontecendo, um tema de revisão de aposentadorias, mas não só de aposentadorias, de benefícios de um modo em geral. Então a professora, o professor que já recebe uma aposentadoria, recebe uma pensão por morte, eventualmente se aposentou por invalidez também, tem o direito à análise desse seu benefício previdenciário que ele recebe. Ele, alguém, alguma entidade de casa, algum parente, alguma pessoa conhecida, tem direito à análise de revisão desse benefício previdenciário que ele recebe. E um detalhe importante é que esse benefício precisa estar dentro do prazo de 10 anos do primeiro pagamento. Então, aquele benefício previdenciário que existe, por exemplo, desde 2013, ele merece a análise do benefício e a ideia da revisão ela consiste em utilizar a base contributiva, ou seja, os salários da atividade contributiva que esse beneficiário teve, de períodos anteriores a julho de 94, que foi o período Plano Real. Todos os benefícios que estão a partir dessa faixa de 2013 para cá merecem a análise da situação revisional. Não quer dizer que todos serão revisados, não quer dizer que todos serão melhorados, mas eles precisam ser analisados tecnicamente com cálculo para verificar a viabilidade desse pedido de revisão. É uma tese que foi aprovada pelo STF, julgada agora em dezembro de 2022. O julgamento foi publicado agora nas últimas semanas, né? A gente aguarda os últimos passos aí, mas o procedimento já está apto para ser requerido. O STF julgou isso em sede de repercussão geral, tema 1102 do STF. E cada um, obviamente, precisa verificar pessoalmente e pontualmente qual é o seu direito. Mas as professoras e os professores que recebem benefícios devem aí correr, né, para verificar a viabilidade do seu direito à revisão. Perfeito, Alex. E um comentário, assim, de forma bem didática, né, Alex? O que acontece? Há anos anteriores, o professor ou a professora se aposentava e o contrato de trabalho ele era extinto, ou seja, a pessoa deixava de trabalhar, né? Depois de uma grande mobilização do movimento sindical e principalmente a categoria, a aposentadoria não extingue mais o contrato de trabalho. Então a professora e o professor se aposentam, continua trabalhando e esse ato de continuar trabalhando continuava também contribuindo para a Previdência. E essa contribuição não servia para nada, que justamente foi aonde o movimento sindical demandou à justiça dizendo, qual é a lógica? Eu me aposentei ganhando 5, o teto era 7, continuei trabalhando, contribuindo, e essa contribuição após a minha aposentadoria, ela praticamente não era revista, que é justamente essa ação, né? Então, os professores que se aposentaram nesse período e que continuaram trabalhando, vai poder pedir essa revisão para recalcular os valores, os benefícios da aposentadoria. Então, em suma, é isso, né, Alex? Se você tem, por exemplo, uma aposentadoria acontecida, por exemplo, no serviço público e mantém uma atividade no regime geral, ou seja, no setor privado, por exemplo, você pode identificar eventuais direitos a uma segunda aposentadoria, né, ou um recálculo da condição da aposentadoria que você tinha a pretensão de identificar. Então, é bastante interessante essa visão e a gente chama isso de um planejamento
atendimento contributivo, né? Onde as pessoas vão identificar eventuais direitos que podem estar ali adormecidos, né? Por conta de atividades, de benefícios, de aposentadorias que vêm e que vão, né? Por exemplo, um benefício previdenciário, às vezes a professora recebeu ao longo da atividade de trabalho um auxílio-doença, né? Um benefício por incapacidade, e esse benefício não entrou na composição adequada da sua aposentadoria. Tudo isso pode ser verificado e, obviamente, sempre é ponto a ponto, sempre é muito pessoal a análise de cada caso, de revisão, mas tudo isso deve ser analisado e observado tecnicamente, o direito do professor e da professora. Perfeito, Alex. Cada caso é um caso, por isso o Simproep está de portas abertas, né, para receber a categoria, os filiados, para tirarem dúvidas com o Alex. Ele está lembrando toda quinta-feira, né, Alex? Sim, todas as quintas-feiras nós temos o plantão de atendimento previdenciário no Simproep, lá na sede do Simproep. Você liga, faz o agendamento e a gente tem o atendimento lá. A gente faz vários serviços, né? Orientação sobre como manter a atividade contributiva, a gente faz a contagem, a simulação de tempo de contribuição para a aposentadoria das professoras. É bastante importante que ela procure, obviamente, o trabalho do sindicato, porque o sistema do INSS não faz a simulação para as professoras, né? Ele não faz, ele não consegue fazer, ele não tem a identidade, ele não consegue identificar e separar a aposentadoria da professora de uma aposentadoria comum. Então a gente lá faz, a gente tem o nosso programinha que a gente faz especial para a professora, então tem toda a contagem, tem toda a verificação, ela vai ser bem atendida lá, todas as quintas-feiras. Então, através da sua ajuda do Simproep, o professor consegue aí ter acesso a esses dados, né? Lembrando que para você marcar o seu horário para conversar lá com o Alex, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelo telefone, pelo número 3321 0042. Outro assunto que está super em alta aqui nas nossas caixinhas de perguntas, muita gente está mandando, é sobre aposentadoria, Alex e Rodrigo. A professora Rosa, ela quer saber em quanto tempo de serviço o professor precisa ter para se aposentar. A aposentadoria do professor e da professora é uma aposentadoria diferente, né? A gente chama no sistema previdenciário de benefício 57. Tá? Essa aposentadoria benefício 57 sempre teve uma contagem, uma exigência de tempo de contribuição diferente das aposentadorias comuns. A professora, por exemplo, antes da reforma de 2019, que foi em novembro de 2019, ela precisava de ter 25 anos de contribuição e o professor, o homem, precisava de ter 30 anos de contribuição. Não havia idade mínima. Tá? No entanto, a idade afetava no valor da aposentadoria, que tínhamos o fator previdenciário. Pouca idade, pouco benefício. Mais idade, maior o valor do benefício. Em 2019, a reforma constitucional que nós tivemos no governo Jair Bolsonaro, ela aumentou o nível e o leque de exigências, ou seja, os requisitos para a aposentadoria passaram a ser diferentes. A regra geral alterada, né, pela reforma de novembro de 2019 passou a exigir da professora mulher 25 anos de tempo de contribuição e idade mínima de 57 anos. Um sem o outro não resolve. Não adianta ter 57 e não ter os 25 e vice-versa. Você precisa ter os dois requisitos. O professor homem precisa de ter, e aí houve uma mudança no quadro, o professor homem precisa ter 25 anos também e 60 anos de idade. Ou seja, houve uma queda de exigência no tempo de contribuição do professor homem. O da mulher continuou nos 25, o do homem saiu de 30 e foi para 25, só que também passou a ter idade mínima de 30 anos de idade. E nós temos 3 regras de transição. Para quem já era contribuinte antes da reforma de 2019, não preencheu os requisitos antes da reforma de 2019, mas passou e continuou a atividade como professor e professora. Os requisitos sempre são 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. E aí você terá os requisitos adicionais, que é uma tabela de pontos, uma tabela de idade mínima e uma tabela que na verdade não é tabela, é uma regra de pedágio, ou seja, um adicional de tempo de contribuição ao que faltava na data da reforma e uma idade mínima, que para a mulher é de 52 anos e para o homem é de 55. Um detalhe interessante é que essa regra do pedágio, apesar dela ter uma idade mínima vinculada, tanto para o homem como para a mulher, né, e um tempo adicional de contribuição, ela tem se mostrado a mais favorável para as professoras, porque hoje em dia, porque ela tem inclusive contribuído como o melhor valor de benefício entre todos esses conjuntos de benefícios que eu estou colocando.
Mas é importante colocar para a professora que nos assiste, para o professor que nos assiste, que isso é apenas uma visão geral da regra, que cada um dos casos deve ser analisado pontualmente. Bom que o Alex trouxe várias respostas aqui de várias perguntas que estão chegando em uma só. Ô Alex, mais uma bem legal aqui do professor Gabriel. Orientador e coordenador entra na aposentadoria especial referente aos 25 anos de contribuição? Excelente pergunta. A gente fala da aposentadoria do professor no benefício 57, e historicamente a aposentadoria do professor, o Rodrigo até bem lembrou aqui agora de pouco, né? Historicamente, antigamente, a aposentadoria do professor e da professora era qualificada como uma aposentadoria especial, benefício 46. Ela equiparada àquela aposentadoria do pessoal que trabalha na área médica ou que trabalha com ruídos excessivos ou exposto a agentes químicos. A aposentadoria do professor, ela foi dissociada dessa categoria de aposentadoria lá já na década de 80, tá? E se tornou uma categoria específica de aposentadoria não especial. Ou seja, o professor e a professora que quer se aposentar dentro desse quadro, ele precisa estar dentro dessa relação. Trabalho dentro de uma unidade escolar com a profissão relacionada ao magistério e à pedagogia. E em 2006, nós tivemos uma alteração normativa que passou a trabalhar o contexto de aposentadoria em favor de outras profissionais da área do magistério, da área de pedagogia, que atuam também dentro das unidades escolares, que são os diretores, que são os coordenadores, que são os orientadores, ou seja, todos aqueles profissionais da área do magistério e da pedagogia, e que eventualmente possam não estar diretamente ligados à regência de sala de aula, também podem ter a sua contagem de tempo de contribuição como professor. Uma pergunta também interessante que às vezes me fazem é: só a partir de 2006, ou só o meu trabalho a partir de 2006, nessa condição de diretor, orientador, coordenador, é que contará para fins de aposentadoria de professor? E aí eu posso afirmar que não. Mesmo os períodos anteriores a 2006, de atuação como atividades que não a de regência de sala de aula, também podem ser contados como de professor ou para fins de aposentadoria do professor. Uma alteração bastante interessante, essa alteração normativa de 2006. Certo, Alex. Professor Rodrigo, tem alguma pergunta aí sobre a aposentadoria que você recebe muito lá no sindicato? Então, assim, primeiro eu quero fazer uma reflexão do ponto de vista político, né, que o Alex disse, que em 2019 o sindicato nós alertamos, fizemos toda uma mobilização a nível nacional da própria CONTEE, de que a reforma feita no governo Bolsonaro iria realmente atingir em cheio a nossa categoria, né? Por que atingiu em cheio? Antes, o critério para a professora se aposentar era 25 anos de contribuição, ou professor 30, sem limite de idade. Na medida que a reforma vincula o limite de idade, ela atingiu em cheio, nós somos professores do setor privado. Por quê? Porque a professora geralmente ela começa, Max, a trabalhar de forma muito cedo, ali com 18, 19 anos, né? Principalmente aquele período em que nós tínhamos as escolas normais, o magistério. Então a professora chegava, começou ali com 18 anos, ela chegava nos 40 e poucos anos de idade, ela tinha a prerrogativa, poderia se aposentar, embora o fator previdenciário despencasse o valor da sua aposentadoria. Com a reforma em 2019, ela tem que ter a contribuição e a idade mínima. Sim. Só o que acontece, Max, o negócio a reforma foi tão perversa com a nossa categoria, porque no setor privado os professores são demitidos. Principalmente as professoras da educação infantil. Vai chegando ali ao limite de 50 anos de idade, vocês podem perceber isso, é raro a gente ver uma professora das séries iniciais com mais de 50 anos de idade. O mercado não acolhe, ela é demitida sumariamente. Então essa professora que lá conseguia se aposentar, ela passa a ter a idade mínima. E como que vai ter a idade mínima se o mercado demite a professora, demite o professor, que vai chegando numa idade? Então, que provocou uma insegurança, né? Nós estamos fazendo um grande movimento agora frente ao novo governo Lula, e estamos pedindo que faça uma revisão especificamente no caso dos professores do setor privado. Porque essa professora, ela está ficando desempregada, e estando desempregada, como o Alex disse, não está vinculada a uma atividade da escola, vai para a regra geral, ou seja, não se aposenta nunca, né? Nem aposentadoria, nem
postos de trabalho. Então é muito cruel o que aconteceu com a reforma de 2019 e a CONTE e todos os sindicatos, nós estamos fazendo um grande movimento no Congresso Nacional pedindo a revisão da aposentadoria especificamente para os professores do setor privado, que a regra atingiu em cheio, a reforma perversa atingiu em cheio toda a nossa categoria, o que é lamentável, né? Por isso que o sindicato montou toda essa estrutura jurídica com a assessoria do Dr. Alex para a gente esclarecer, né? Isso sem falar nas próprias transições, né, Alex? A gente tinha lá, Max, situações em que a professora foi atingida por uma diferença de 8 meses após a reforma. Eu cheguei a fazer uma contagem de professora lá no trabalho em que ela, por falta ali de 4, 5 dias, ela não atinge os requisitos e o benefício acaba sendo postergado para um período muito maior de exigência. Caso de 5 dias. Então, assim, as regras da reforma da Previdência, elas criaram um obstáculo muito longo para conseguir o atingimento do direito ao benefício. Antes, como bem colocou o professor Rodrigo, elas tinham a opção de uma aposentadoria, vamos chamar assim, mais precoce, com redutor fator previdenciário, mas havia essa opção. Né? Ela podia escolher postergar o requerimento da aposentadoria, deixar para um momento mais oportuno para a aposentadoria, ou fazer o requerimento do benefício naquele momento, ainda que o valor fosse menor. Hoje não há essa opção, hoje ela precisa preencher requisitos que, eu repito, os obstáculos estão muito altos, né? E ela não consegue acessar o benefício. E como bem colocou o Rodrigo, a pessoa acaba tendo que sair da atividade, porque o mercado não a acolhe, ela vai ter uma atividade de trabalho ou contributiva que não vai se equiparar à condição de professora e não vai conseguir a aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, ou seja, vai cair na regra geral, vai ter alta idade, alto tempo de contribuição, ou seja, é uma espera interminável. Então, por isso é importante esse movimento do sindicato. E, inclusive, fazendo aqui um comentário, Alex, e dentro da convenção coletiva, nós estamos num momento oportuno também de campanha salarial, nós conquistamos lá, depois de muito debate, uma estabilidade às vésperas de se aposentar. Por isso que é importante que cada professora e cada professor vá ao sindicato, né, e verifique junto com o Alex, inclusive se está nesse período, porque a gente garantiu ali a cada ano trabalhado na instituição, um mês, justamente para garantir que essa professora e esse professor que esteja à véspera de se aposentar não seja sumariamente demitido. Né? Então é muito importante, né, dentro da convenção coletiva essa conquista. Mas assim, a regra e a reforma que aconteceu em 2019, ela foi uma reforma perversa que atingiu em cheio a nossa categoria e que a gente faz um debate agora para tentar alterar, né? Porque a professora não consegue se aposentar e também não consegue, e perde seu posto de trabalho. O que é muito grave, que cria uma relação social ali de instabilidade, e a gente precisa de fazer esse debate, porque o professor do setor público, com todas as dificuldades, ele tem a manutenção do seu posto de trabalho, né? Do setor privado não, ela é sumariamente demitida. Sim, né? Quando você chega numa certa idade, a escola fala, professora, obrigado aí, gostamos muito do seu trabalho. Você trabalhou a vida toda na escola, mas infelizmente a gente está aqui te dispensando. E não tem nenhuma garantia do direito à aposentadoria. Por isso que era um debate também da revisão da vida toda, né? A professora se aposentava lá na regra do fator previdenciário, continuava trabalhando e esse trabalho após a aposentadoria não servia para nada, né? Continuava contribuindo. Por isso que veio o debate na Justiça de pedir uma nova revisão após a aposentadoria. Então é um debate que está na ordem do dia. E o Simproep, desde o início, a gente tem feito esse debate dentro do Congresso Nacional, com os parlamentares e com todos os sindicatos, da necessidade da Previdência ter um olhar diferenciado para o professor, né? Porque o professor ele não pode ser considerado uma categoria como outra qualquer, porque ele tem um período ali de... Eu costumo dizer que é muito parecido com o jogador de futebol. Né? O professor ele tem, infelizmente é muito triste isso, mas na educação infantil principalmente, a professora vai chegando numa certa idade, o próprio mercado vai excluindo ela. Então a gente tinha a aposentadoria da contribuição e com o fator previdenciário para a gente garantir esse direito. Agora com a reforma, infelizmente, nós perdemos essa possibilidade. Exatamente. A idade elevada, 57 para uma professora, é uma exigência, no meu modo de ver, excessivamente alta.
como bem colocou o Rodrigo, o mercado de trabalho, elas começam a trabalhar de forma bastante cedo, né, muito precoce. Com 20 anos de idade você já começa uma atividade de trabalho bastante exaustiva, principalmente na educação infantil, e a manutenção dessa condição depois dos 47, 48, 50 anos de idade acaba ficando muito difícil para a escola manter, obviamente, essa profissional lá. A escola não vai manter, o mercado não vai acolher, e se a professora, como bem disse o Rodrigo, fez isso ao longo de toda a vida, dificilmente ela vai conseguir se enquadrar no mercado de trabalho com uma evolução ou com uma diferença desse tipo de proposta de trabalho. E a exigência muito longa de uma idade prejudica de forma considerável o acesso ao benefício, o acesso à aposentadoria. Então as professoras precisam de fato desse movimento do sindicato no sentido de se buscar um abrandamento, vamos dizer assim, dessas regras da reforma, né? Talvez não o retorno ao que era antes, mas efetivamente uma linha mais adequada para a condição da aposentadoria de professora. Não é nenhuma benesse, é tratar de forma diferente uma profissão ou profissionais que também têm uma diferenciação na relação do mercado de trabalho. É isso. Perfeito, Alex. Lembrando que mais dúvidas que vocês tenham sobre aposentadoria, revisão da vida toda, recebemos várias perguntas aqui, mas nosso tempo é um pouco curto. Nós vamos responder depois ali nas redes sociais. Vou pegar ali depois o Alex um pouco ali para esclarecer essas dúvidas e a gente coloca lá no nosso site, que é o www.simproepdf.org.br. Lá tem muitas informações, agenda cultural, tem algum feriado aí, tem muita dica para vocês. Além de ter todos os contatos do sindicato, várias formas de você conseguir entrar em contato com a gente para se inscrever nos nossos cursos, para saber o que está acontecendo no sindicato e também o principal, conquistas para você, professor. Falando de conquistas, Rodrigo, estamos na campanha salarial, né? Um período muito importante para a categoria. Vou até pedir para a produção colocar aqui o nosso convite na tela. Nós vamos ter uma assembleia e eu queria que você, Rodrigo, falasse um pouquinho mais sobre essa assembleia que vai ser no próximo dia 20. Exato, Max. Assim como eu disse, a estabilidade às vésperas de se aposentar é uma das cláusulas. Nós estamos no processo de renovação das convenções coletivas, tanto das escolas com o Sinep, como do ensino superior com o Sindeps. E nós fizemos as assembleias de pauta de reivindicações lá em fevereiro, mas infelizmente somente agora começa as rodadas de negociações. Então a gente está com uma assembleia programada para o dia 20 de maio, às 9 horas da manhã, lá na sede do sindicato do Simpro, aqui no SIG, onde nessa assembleia nós vamos avaliar como foi o processo de negociação e qual a proposta apresentada pelos donos das escolas. Inclusive, nessa assembleia, nós estamos já tirando, inclusive, a possibilidade, pela primeira vez depois de muitos anos, Alex, de uma paralisação, inclusive com greve na rede particular, caso a nossa pauta não seja atendida ou caso eles queiram aí retirar algum direito histórico nosso da categoria. Então nós estamos com a assembleia no dia 20 de maio, com indicativo de greve, né, e a gente vai ter um momento para avaliar. E é muito importante, Max, como você disse, a participação de todas as professoras e todos os professores, coordenadores, orientadores. O sindicato sozinho não faz nada, gente. É hora de vocês minimamente nos ajudar participando das assembleias, fazendo a mobilização dentro das escolas, porque se a gente não tiver esse processo fortalecido, a gente vai perder direitos históricos, como bolsa de estudo, estabilidade às vezes para se aposentar, estabilidade provisória. Todas essas cláusulas que foram conquistadas ao longo dos anos, elas estão ameaçadas agora no processo de negociação, se a gente não tiver a renovação da convenção. Então fica aí o convite, 20 de maio, às 9 horas da manhã, lá na sede do Simpro DF, aqui no SIG. E reforçando, né, Rodrigo, é de extrema importância a participação dos professores, para eles entenderem como que estão, o ritmo de negociações, o que o sindicato patronal está propondo. Então a gente vai discutir tudo isso lá com transparência com você, professor. O sindicato não é feito sozinho, nós precisamos da sua participação. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação, também do Alex. Nós temos uma equipe
de advogados muito competentes no sindicato, que atuam em diversas áreas ali, que ajudam de fato a categoria. Eu quero agradecer também a nossa presidente Karina Barbosa, que proporcionou esse espaço aqui, essa live, para a gente poder conversar, esclarecer essas dúvidas para todos os nossos filiados, para toda a categoria, né, já que essa live é aberta. E se você ainda não é filiado, filie-se agora mesmo pelo site Filia-se-Improep. Tá em dúvida de como entrar? Clica na descrição aqui dessa live que a gente deixou o link para você entrar lá e se filiar online. Vocês têm diversos benefícios sendo filiado Simproep, como por exemplo conversar com o advogado. Nós temos vários outros ali, vários dias, e no nosso site nós temos a agenda completa deles. Falando em benefício, antes da gente fechar aqui, tem um bem legal que é o Clube da Zel, que é um momento aí de lazer para o professor que trabalha tanto. Eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o nosso vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que é esse clube aí. Após o sucesso da grande promoção de carnaval, você pediu e o seu sindicato atendeu. Agora o Clube da Zel tem descontos fixos para o professor filiado curtir com a família e amigos. O clube fica na beira do Lago Paranoá e tem piscinas, quadras, área gourmet e muito mais. Com tantas atrações e essa linda vista aqui para o Lago Paranoá, com certeza o Clube da Zel é um excelente local para você, professor, relaxar e se divertir naqueles dias de descanso. É um clube já antigo aqui em Brasília, consagrado, e abriu as portas para o nosso sindicato. Então essa é uma maneira do Simproep buscar oferecer ao seu filiado justamente lazer, não é? Professor filiado ao sindicato, crianças com até 5 anos, PCD e idosos acima de 60 anos pagam apenas R$ 2,00 na entrada do clube. Os acompanhantes também têm desconto e pagam apenas R$ 18,00. Saiba mais e faça sua compra dos ingressos no site www.simproeploja.com. Simproep, sindicato forte, professor valorizado. Bacana, né? Lembrando que tá chegando aí o feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia da nossa categoria que trabalha aí bastante também. E podem usufruir do nosso clube aí com descontos especiais, não é, Rodrigo? Exatamente. Primeiro, assim, estamos chegando aqui no fim da nossa live, Max, agradecer, né, a todos que nos ajudam a construir o sindicato, a professora Karina e toda a diretoria. Estamos ultrapassando esse mês a marca de mais de 7.000 professores filiados permanentemente no sindicato. E uma forma que a gente tem de devolver toda a contribuição também é através das parcerias, tanto jurídicas, de convênios, e parcerias também na área social, no clube, né? E nesse sentido é muito importante, na segunda-feira nós teremos um feriado do nosso 1º de maio, Dia do Trabalhador, e nós queremos convidar você, professora, professor, para conhecer lá o clube, né? Levar lá toda a sua família. É um clube às margens do Lago Paranoá, uma parceria que o sindicato fez aí com a CEL, onde o sindicato subsidia o clube para todos os nossos filiados. Então é muito importante, eu acho que a gente tem muito a comemorar nesse 1º de maio, né? Com todas as dificuldades, nós estamos com um governo que pelo menos tem um olhar diferenciado para os trabalhadores, e a gente espera resgatar todas as nossas pautas históricas dos trabalhadores nesse governo, né? Com todas as dificuldades ainda de composição, mas é muito importante a gente ter a ótica de que o trabalhador tem muito a comemorar, né? Na verdade, eu costumo dizer que quem movimenta a máquina, você pega uma escola, há um debate, quem é que movimenta a escola? É o dono da escola ou são os trabalhadores? São os trabalhadores, né? Quem movimenta a máquina capitalista são os trabalhadores através da força de trabalho. Então, nada mais importante do que a gente comemorar o Dia do Trabalho, né? Não existiria escola sem professor, não existiria escola sem aluno, né? E, sem dúvida nenhuma, o 1º de maio tem um simbolismo histórico ali nosso de comemorar. Então a gente faz o convite para todo mundo vir ao Clube da CEL na segunda, no próprio fim de semana, no feriado, trazer ali toda a sua família e curtir um pouco ali de descanso. E sem dúvida nenhuma a gente continua na luta por melhores condições de trabalho, direito à aposentadoria do professor, da professora, e sem dúvida nenhuma, sem o sindicato nós não somos nada, né? E o sindicato é quem? Somos todos nós, né? Diretoria, professores.
porque juntos somos mais fortes, que é o nosso slogan. Então eu quero agradecer aqui a live, viu, Max? Agradecer aqui o Alex, e toda quinta o Alex está lá para tirar todas as dúvidas e a gente diminuir essas desigualdades tão grandes que a gente vive, principalmente no mundo do trabalho. Então muito obrigado aí, como sempre, a audiência de todos, e continuamos firme na resistência, e viva os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E 1º de maio nós vamos comemorar sem dúvida nenhuma. É isso aí. Como disse o professor Rodrigo, juntos somos mais fortes. Vou agradecer novamente a participação de vocês e finalizo a live aqui. Se você ainda não curtiu, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, com a categoria, manda no grupo lá do Zap da sua escola para todo mundo ver esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima live.